Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Volume 1, capítulo 29. Nascimento de Jesus. Eficácia salvífica da divina maternidade de Maria. 6 de junho de 1944. Vejo o interior deste pobre refúgio rochoso, onde José e Maria encontraram o abrigo que compartilharam com animais. Um pequeno fogo está cochilando junto a seu guardião. Maria levanta um pouco a cabeça da enxerga e olha. Vê José com a cabeça inclinada sobre o peito, como se estivesse pensando, e ela também acha que o cansaço deva ter vencido a sua boa vontade em ficar acordado todo o tempo. Maria sorri com um sorriso cheio de bondade e, fazendo menos barulho do que pode fazer uma borboleta ao pousar sobre uma rosa, se põe sentada e, depois de sentada, se põe de joelhos. Reza com um sorriso feliz em seu rosto. Reza de braços abertos, não propriamente cruzados, mas quase, e com as palmas viradas para o alto e para a frente. Nem parece ficar cansada naquela penosa posição. Depois se prostra com o rosto contra o feno e em uma oração ainda mais intensa. É uma longa oração. José desperta, vê que o fogo está quase apagando e a gruta está ficando escura. Joga um punhado de gravetos bem finos e a chama se ergue de novo. Procura depois uns galhos mais grossos, porque o frio deve ser de gelar. É o frio da noite serena de inverno que entra por todos os lados da gruta. O pobre José, perto da porta, chamamos assim de porta a abertura sobre a qual está estendido seu manto, deve estar se engelando. Ele aproxima as mãos da chama, desata as sandálias, aproxima também os pés, procura aquecer-se. E quando o fogo já está bem vivo, sua luz firme, vira as costas. Mas agora não vê nada, nem mesmo a brancura do véu de Maria, que antes formava uma linha clara sobre o feno escuro. Põe-se de pé e lentamente vai se aproximando da enxerga. Não está dormindo, Maria? Ele pergunta. Faz a mesma pergunta 3 vezes, até que Maria estremece e lhe responde: Estou rezando. Não está precisando de nada? Não, José. Procura dormir um pouco, ou pelo menos descansar. Vou procurar, mas rezar não me cansa. Até logo, Maria. Até logo, José. Maria volta à sua posição. José, para não cair de novo no sono, põe-se de joelhos perto do feno e reza. Reza apertando as mãos sobre o rosto. Tira-as cada vez que precisa alimentar o fogo, voltando à sua fervorosa oração. Com exceção do barulho da lenha que crepita no fogo e do barulhinho que, de vez em quando, bate em cascos no chão, não se ouve mais nada. Um pouco de luar está entrando por uma fenda do teto e parece a lâmina de alguma prata imaterial que vai se aproximando de Maria. A lâmina vai se alongando à medida que a lua vai ficando mais alta no céu e finalmente a alcança. Agora
já está sobre a cabeça da orante, ornando-a com uma auréola de luz. Maria levanta a cabeça como se tivesse sido chamada por uma voz do céu e se põe de novo de joelhos. Oh, como é belo aqui! Maria ergue de novo a cabeça, que parece estar brilhando. A luz branca da lua e um sorriso não humano a transfigura. Que é que ela estará vendo? Que estará ouvindo? Que estará experimentando? Somente ela poderia dizer o que está vendo, ouvindo e o que experimentou na hora esplendorosa de sua maternidade. Eu vejo apenas a luz crescendo sempre mais ao redor dela. Parece descer do céu, saindo das pobres coisas que estão ao redor, e parece emanar dela mesmo ainda mais. Sua veste de um azul escuro parece agora de uma suave celeste miosótis. Suas mãos e seu rosto parecem ficar de um azul muito delicado, como os de alguém que fosse colocado sob o foco de uma imensa safira clara. Esta cor ainda mais tênue me faz lembrar as cores das minhas visões do Santo Paraíso e também a cor da chegada dos magos, uma cor que vai se difundindo sobre as coisas e as vestes, purificando tudo e tornando-as resplandecentes. A luz se desprende sempre mais do corpo de Maria, absorve a luz da lua e parece que ela atraía a si toda a luz do céu. Agora ela é a depositária da luz. É ela que deve dar esta luz ao mundo. E esta luz beatífica, incontrolável, imensurável, eterna e divina, está para ser dada e se anuncia como uma luz de aurora crescente, um coro de átomos aumentando, a maré subindo, a nuvem do incenso espalhando-se, para descer depois como uma enchente de estender-se como um véu. O teto cheio de fendas, teias de aranhas, entulhos que em cima se estendem para a frente, estão em equilíbrio por um milagre da estática. Esse teto que antes era tão enegrecido, esfumaçado e repelente, está parecendo agora o teto de uma sala real, como uma das grandes pedras, que é um bloco de prata. Cada fenda é um lampejar de opalas, cada teia de aranha é um baldaquim precioso, confeccionado com prata e diamantes. Uma lagartixa grande e verde que está dormindo em letargia entre duas pedras parece um colar de esmeralda esquecido por alguma rainha. Um cacho de morcego, também em letargia, parece um precioso lampadário de ônix. O feno que está na manjedoura de cima já não é mais uma erva. São fios e mais fios de prata pura que tremulam no ar com a graça de uma cabeleira solta. A manjedoura de baixo está com sua madeira de cor escura transformada em blocos de prata brunida. As paredes estão cobertas de um brocado no qual a alvura da seda desaparece sob o bordado opalino do relevo e o solo. O que é o solo agora? É um cristal que possui luz branca acesa em si mesmo. As saliências são como rosas de luz projetadas em homenagem ao solo, e os próprios buracos são preciosos, de onde descem a emanar aromas e perfumes. A
A luz vai se tornando cada vez mais forte. Ela fica insuportável para a vista. A Virgem desaparece nela, como se estivesse sendo absorvida por um véu incandescente. E dele surge a Mãe. Sim, quando a luz volta a ser suportável aos meus olhos, vejo Maria com o filho recém-nascido nos braços, um pequenino todo róseo e gorducho, que agita os braços e esperneia. Tem as mãozinhas do tamanho de botões de rosa, e seus pezinhos caberiam na corola de uma rosa. Ele solta vagidos com sua vozinha trêmula, como a de um cordeirinho que acaba de nascer, abrindo a boquinha que mais parece um moranguinho selvagem, e mostrando a linguinha que bate repetidamente contra o véu palatino. Move a cabecinha loira que me parece quase sem cabelos. Essa cabecinha redonda que a mamãe sustenta na palma de sua mão, enquanto olha o menino e o adora, chorando e rindo ao mesmo tempo, e se inclina para beijá-lo, não em sua cabecinha, mas em seu peito, onde está batendo seu coraçãozinho, batendo para nós. É nesse coração em que um dia haverá uma ferida. E Maria, com antecipação, já medica tal ferida, com seu beijo imaculado de mãe. O boi, despertando pela claridade, levanta-se, fazendo um grande barulho com seus cascos, e muge, enquanto o burrinho vira a cabeça e urra. É a luz que os desperta, mas eu gosto de pensar que eles quiseram saudar o seu Criador, por si mesmos, mas também por todos os animais. Também José, quase extasiado, estava rezando de um modo tão recolhido que nem notou o que estava acontecendo ao seu redor. Volta-se da oração, vendo filtrar-se aquela estranha luz entre os dedos da mão, que estão unidos sobre o rosto. Tira então as mãos do rosto, levanta a cabeça, se vira para trás. O boi, que agora se pôs de pé, está escondendo Maria, mas ela diz: José, vem cá. José se aproxima dela e, ao ver, para, dominado por um sentimento de reverência, e está para cair de joelho, lá mesmo no lugar em que está. Mas Maria insiste dizendo: Vem cá, José. E firmando a mão esquerda sobre o feno, com a direita ela segura, apertando contra o seu coração o menino. Levanta-se então, indo ao encontro de José, que caminha tropegamente, embaraçado pelo contraste do seu desejo de se aproximar-se e o temor de ser irreverente. Aos pés do catre, os dois esposos se encontram e olham um para o outro, num só e feliz pranto. Vem, vamos oferecer Jesus ao Pai, diz Maria. Enquanto José se ajoelha, ela se põe de pé entre dois troncos que sustentam o teto, levanta o filho em seus braços e diz: Eis aqui, Senhor. Por ele, ó Deus, eu te digo esta palavra. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Com ele estamos eu, Maria, e José, meu esposo. Eis-nos aqui, teus servos, Senhor. A tua vontade seja feita sempre por nós, em toda hora e em todos os acontecimentos, para a tua glória e pelo teu amor. Depois Maria se inclina e diz: Toma-o, José, oferecendo-lhe o menino. Eu? Tu entregas a mim? Oh, não, eu não sou digno. José está completamente apavorado e se sente aniquilado só diante da ideia de ter que tocar em Deus.
Mas Maria insiste com ele sorrindo. Tu és bem digno disso, José. Ninguém mais do que tu. Por isso é que o Altíssimo te escolheu. Toma-o, José, e segura-o, enquanto eu vou buscar as roupinhas. José, vermelho como escarlate, estende os braços e pega aquele embrulhinho de carne que está gritando de frio. E quando já está com ele nos braços, não se deixa mais levar pela vontade de tê-lo afastado de seu corpo pelo respeito, mas o aperta ao coração, dizendo numa grande explosão de pranto: Ó Senhor, ó meu Deus! Ao inclinar-se para beijar-lhe os pezinhos, percebe que eles estão frios e então senta-se no chão e o põe em seu colo, procurando cobri-lo com as vestes marrom e as mãos aquecendo-o e defendendo-o do vento frio da noite. Ele bem que gostaria de ir para perto do fogo, mas passa por lá aquela corrente de ar da entrada. É melhor ficar por aqui mesmo. É melhor, aliás, ficar entre os animais que servem de escudo contra o ar e que produzem calor. Assim pensando, coloca-se entre o boi e o jumento, com as costas para a porta, inclinando-se sobre o recém-nascido, fazendo do seu peito um nicho, sobre cujas paredes laterais são uma cabeça cinzenta com longas orelhas e um grande focinho branco, com um nariz que solta vapor quente e olhos úmidos cheios de bondade. Maria abriu o baú, tirando linhos e coeiros. Depois foi para perto do fogo e aqueceu os panos. Vai então a José, envolvendo o menino naqueles tecidos mornos e ao seu véu para proteger-lhe a cabecinha. Onde vamos colocá-lo agora? Ela pergunta. José está olhando ao redor, pensativo. Espera, diz ele. Vamos afastar um pouco os animais e o feno deles. Depois jogamos para baixo daquele feno que está no alto, colocando-o aqui dentro. A madeira da beirada protegerá o menino do frio. O feno lhe servirá de travesseiro, e o boi com seu hálito o aquecerá um pouco. Para isso é melhor o boi. Ele é mais paciente e sossegado. José põe mãos à obra, enquanto Maria nina o seu menino, apertando-o ao coração, conservando sua face sobre a cabecinha para dar-lhe mais algum calor. José atiça o fogo, sem economizar mais a lenha, para conseguir uma boa chama, esquentar o feno, e à medida que o feno se enxuga, ele o coloca no peito, para que não se esfrie. Depois, quando já apanhou o bastante para fazer um colchãozinho para o menino, vai até a manjedoura e o põe, de modo a formar a forma de um pequeno berço. Está pronto, diz ele. Agora precisaríamos de uma coberta para cobrir o menino, pois o frio está forte. Toma o meu manto, diz Maria, mas tu ficarás com frio. Oh, não faz mal. O cobertor é áspero demais. O manto é macio e quente. Eu não tenho frio algum, mas quero que ele não sofra mais. José pega então o grande manto de lã macia, de cor azul clara, e o coloca dobrado sobre o feno, com uma beirada que fica pendurada para fora da manjedoura. Assim, o primeiro leito do Salvador ficou pronto. E a mãe o leva com passos cheios de graça e doçura, a fim de colocá-lo na manjedoura, cobrindo-o com a beirada do manto, que ajeita também ao redor da cabecinha descoberta, que começou a afundar-se no feno, e estava protegida apenas pelo leve véu de Maria contra esta aspereza.
Permanece descoberto somente o rostinho do tamanho do punho, e os dois inclinando sobre a manjedoura, e ficam olhando felizes, enquanto ele dorme o seu primeiro sono, porque o calor bom dos coeiros e do feno lhe acalmou o choro, e o doce Jesus conciliou o sono. Maria diz: Eu te havia prometido que ele te traria a paz. Estás lembrada da paz que havia em ti nos dias de Natal? De quando me vias com o meu menino? Aquele era o teu tempo de paz. Agora é o teu tempo de sofrimento. Mas tu o sabes, é no sofrimento que se conquista a paz. Há toda graça para nós e ao próximo. Jesus homem revelou-se Jesus Deus. Depois do tremendo sofrimento da paixão, revelou-se como a paz no céu, do qual ele tinha vindo derramada sobre aqueles que no mundo o amam. Mas, nas horas da paixão, ele, a paz do mundo, foi privado dela. Não teria sofrido se tivesse tido a paz, mas devia sofrer de modo completo. Eu, Maria, redimi a mulher com a minha maternidade divina. Mas isso não foi mais do que o início da redenção da mulher. Negando-me a quaisquer esponsais pelo voto da virgindade, eu tinha rejeitado todo o prazer de concupiscência e merecido a graça de Deus. Isso, porém, ainda não bastava, porque o pecado de Eva era uma árvore de 4 ramos: soberba, avareza, gula e luxúria. Todos os 4 deviam ser cortados a fim de esterilizar a árvore desde as raízes. Humilhando-me profundamente, eu venci a soberba. Humilhei-me diante de todos. Não estou falando da minha humildade para com Deus. Esta é devida ao Altíssimo por toda a criatura. O Verbo de Deus a teve. Eu, uma mulher, a devia ter. Mas terás já refletido por quantas humilhações da parte dos homens eu tive que passar, sem me defender de modo nenhum? Até José, que era justo, me havia acusado em seu coração. Os outros, que não eram justos, tinham pecado por murmuração a respeito do meu estado, e o barulho dessas palavras veio como uma onda amarga, quebrar-se contra a minha natureza humana. Foram tantas as primeiras das infinitas humilhações que a minha vida, como mãe de Jesus e do gênero humano, me fizeram sofrer. Humilhações de pobreza, humilhações de uma fugitiva, humilhações pelas censuras dos parentes e amigos que, não sabendo a verdade, julgavam fraco o meu modo de ser mãe para com o meu Jesus, quando ele tornou-se jovem. Humilhações durante os 3 anos de seu ministério, humilhações cruéis na hora do Calvário, humilhações até em ter que reconhecer que eu não tinha com que comprar o lugar e os aromas para a sepultura de meu filho. Eu venci a avareza dos progenitores, renunciando antecipadamente ao meu filho. Uma mãe não renuncia nunca ao seu filho, a não ser que seja forçada. Se essa renúncia for solicitada ao seu coração pela pátria, pelo amor de uma esposa ou até pelo próprio Deus, ela sente o desejo de insurgir-se contra a separação. É natural. O filho cresce em nosso ventre e nunca é completamente cortada a ligação que sua pessoa tem com a nossa. Mesmo depois de cortada
cortado o canal vital que é o cordão umbilical. Sempre fica um elo espiritual que nasce no coração da mãe, mais vivo e sensível do que um elo físico, o qual se introduz no coração do filho, esticando até a dor. Se o amor de Deus, de uma criatura, da pátria, afasta o filho da própria mãe, este elo se despedaça, dilacerando o coração. Se a morte arrebata o filho de sua mãe. Eu renunciei ao meu filho desde o momento em que o tive. Dei-o a Deus, dei-o a vós. Eu me despojei do fruto do meu ventre para reparar o furto cometido por Eva, do fruto de Deus. Eu venci a gula tanto do sabor como do gozar, aceitando saber unicamente o que Deus queria que eu soubesse, sem perguntar a mim mesma nem a Ele nada mais, além do que foi dito. Acreditei sem investigar. Venci a gula do gozar porque neguei a mim mesma todo o sabor da sensualidade. Pus minha carne debaixo dos meus pés. Confinei a carne, o instrumento de Satanás, colocando Satanás debaixo de meu calcanhar, a fim de fazer da carne um degrau para aproximar-me do céu. O céu, ele era a minha meta, era lá que estava Deus. Deus, a minha única fome. Fome esta que não é gula, mas sim necessidade abençoada por Ele, o qual quer que a tenhamos. Eu venci a luxúria, que é a gula convertida em vontade, porque todo o vício não contido conduz a um vício maior. A gula de Eva, além de reprovável em si mesma, a conduziu à luxúria. Não lhe bastou procurar a satisfação sozinha. Quis levar o seu delito até em refinada intensidade, conhecendo e se fazendo mestra de luxúrias para o companheiro. Eu inverti os termos e, em lugar de descer, sempre subi. Em lugar de fazer descer, eu sempre atraí para o alto. E do meu companheiro, um homem honesto, fiz um anjo. Agora que eu possuía Deus e com ele as suas riquezas infinitas, apresentei-me a despojar-me delas, dizendo: que seja feita a tua vontade, para ele e por ele. Casto é aquele que se autocontém, não só na carne, mas também nos afetos e nos pensamentos. Eu devia ser a casta, para anular a impudica da carne, do coração e da mente. Não saí da minha reserva para dizer a respeito do meu único filho na terra e único filho de Deus no céu. Ele é meu, eu o quero. Contudo, isso não bastava para obter para a mulher a paz perdida por Eva. Aquela paz eu vou-lo-a obtive aos pés da cruz, ao ver morrer aquele que tu vistes nascer. Ao sentir minhas entranhas sendo arrancadas ao grito do meu filho que estava morrendo. Fiquei vazia de todo o feminismo, não mais carne, mas anjo. Maria, a Virgem desposada com o Espírito, morreu naquele momento. Ficou a Mãe da Graça, aquela que do seu tormento gerou e vos deu a graça, a graça. O gênero da mulher que eu tinha voltado a consagrar na noite de Natal, aos pés da cruz, conseguiu se tornar criatura dos céus. Fiz isso por vós, negando-me qualquer satisfação, ainda que santa. Eu fiz de vós, se o desejais, santas de Deus, vós que fostes seduzidas por Eva.
a fêmea, não superiores às companheiras dos animais. Por vós eu subi, como fiz com José, eu vos levei para o alto. A rocha do Calvário é o meu monte das oliveiras. Foi dali que eu tomei o impulso para levar a alma da mulher aos céus, de novo santificada, junto com minha carne glorificada, por ter trazido o Verbo de Deus e anulado em mim todo vestígio de Eva. Ela foi a última raiz daquela árvore, dos 4 ramos venenosos, com a raiz fincada na sensualidade, que arrancou a humanidade à queda, arrastou a humanidade à queda, e que haverá de morder as vossas entranhas até o fim dos séculos, até a última mulher. De lá de onde agora eu brilho, no raio do amor, eu vos chamo e vos indico o remédio para vós vencerdes a vós mesmas. A graça do meu Senhor e o sangue do meu Filho. E tu, minha porta-voz, repousa a tua alma na luz desta aurora de Jesus, a fim de que tenhas força para as futuras crucificações, que não te serão poupadas, porque te queremos aqui, para onde se vem através da dor, e para tão mais alto se vem, quanto mais alto se suporta o sofrimento, a fim de obter graça para o mundo. Vai em paz, eu estou contigo.